O Simproja traz para você, mais uma vez, o programa Conversando com a Base. Esse programa tem o objetivo de trazer a discussão sobre assuntos importantes em pauta para a nossa categoria e para a população em geral. Eu sou Séfora Freitas, diretora para assuntos educacionais do Simproja, e comigo hoje está Neide Silveira, diretora da Secretaria de Políticas Sociais do Simproja. Né, Neide? Nós estamos aqui conversando com a nossa mestra Vera Baroni, onde a gente vai conversar um pouco sobre a questão do Julho das Pretas, né, e principalmente o julho que discute toda a questão da mulher negra, e Vera vai colocar um pouco para a gente sobre sua trajetória e sobre toda a discussão em torno dessa violência contra a mulher. Vera Baroni, além de ser uma mestra, por que mestra? Porque é uma mulher negra que sempre nos ensinou. E Vera Baroni participa do grupo Uyalá Mukaji, e também Vera Baroni já foi da Anvisa, né, trabalha a questão dos direitos humanos e é representante das mulheres de terreiros. Vera? Com muito prazer, eu aceitei esse convite do Simproja para estar aqui nesse momento para poder dialogar sobre a questão racial. Eu acho que é de muita importância que os sindicatos possam abrir sua discussão com a sociedade, trazendo questões e temas que são do interesse de todo mundo. Então, eu quero parabenizar o Simproja por essa iniciativa e dizer que é assim que se faz uma educação de qualidade. E a gente queria que Vera falasse um pouco, né, da sua trajetória, do seu trabalho em relação a todo esse tema, em relação à questão da mulher negra e do mês de julho, das pretas. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas desde 1968 eu vim para o Nordeste, vim morar especialmente aqui no Recife. Na verdade, o que me trouxe foi a minha relação com nordestinos. Na época, eu era alfabetizadora de adultos e eu fiquei muito impressionada com a forma como os nordestinos, que eram os meus alunos e alunas, como eles falavam desse pedaço do Brasil. Como eles eram fraternos entre eles, especialmente os pernambucanos, porque falavam de uma cultura popular que me deixava maluca. Eu queria entender o que era essa cultura popular. Assim, em 1968, eu decidi que precisava conhecer esse lugar que tanto me atraía e vim conhecer o Recife. Vim e fiquei. Fiquei porque amei. Aqui constituí minha família, aqui desenvolvi minha vida profissional na área da saúde e hoje eu sou aposentada, mas me sinto perfeitamente como uma mulher pernambucana que busca sempre trazer junto com outras mulheres e outras pessoas uma mudança da sociedade para que um dia nós sejamos aquilo que preconiza a nossa Constituição, que sejamos uma sociedade de iguais. Vera, você é aposentada, advogada, não é? Eu sou advogada sanitarista, eu coordenei a Anvisa, que é a responsável pela vigilância sanitária federal. Trabalhava em portos e aeroportos com a fiscalização de pessoas e produtos e há 10 anos eu estou aposentada. E eu decidi me aposentar porque eu queria fazer outras coisas na minha vida, eu queria mergulhar mais na sociedade, na luta cotidiana do povo pernambucano e do povo brasileiro. E trabalhando eu tinha limites, né? Limites físicos inclusive,
para poder participar dessa luta. Então decidi me aposentar e já há muito tempo eu trabalho com mulheres, especialmente mulheres negras, e há 12 anos nós definimos que precisaríamos mergulhar naquelas mulheres negras que para nós são aquelas que são mais vulneráveis, aquelas que estão em situação de mais desvantagem social, econômica, política, ambiental, que são as mulheres de terreiro. Mas sua militância não começou ao se aposentar, vem de muito antes, né? Eu digo que eu comecei quando eu era ainda menina, lá na minha paróquia, no Rio de Janeiro, na igreja de São Judas Tadeu, como cruzadinha, né, que era um movimento com crianças que passavam do período da catequese, mas que já eram introduzidas nas atividades pastorais da paróquia. E meu último lugar de inserção foi na Juventude Operária Católica, na JOC. A JOC é um segmento que tratava das pastorais específicas. Então a JAC cuidava da agricultura, a JEC cuidava dos estudantes, a JIC cuidava daqueles trabalhadores independentes que já tinham uma profissão, a JOC dos operários e a JUC dos universitários. Então a JOC foi a minha grande escola, a JOC que me ensinou e me fortaleceu no meu empoderamento como mulher negra e como mulher. A JOC me deu força para que eu pudesse estar engajada na mudança, na transformação da sociedade. Então eu sinto que desde pequena eu estou inserida de uma certa maneira, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, na luta dos diferentes movimentos sociais aqui do país. Então vamos falar um pouco sobre o Julho das Pretas, né? O mês de julho foi assim denominado como Julho das Pretas e o dia 25 foi escolhido para ser o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A gente queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que significa o Julho das Pretas e por que o 25 foi escolhido como essa data marcante para as mulheres negras. O 25 de julho foi uma data que aconteceu uma reunião de mulheres negras das Américas, né? E elas decidiram naquele momento que o movimento, o Dia Internacional da Mulher era uma data importantíssima, mas ela não conseguia dar conta da nossa realidade de mulher negra. Aliás, o feminismo que se pratica no Brasil, nesses últimos anos, tem tomado consciência que existe na América Latina e no Caribe uma realidade diferente da realidade dos Estados Unidos e da Europa. Então, por isso, as mulheres negras se reuniram de forma própria para trazer suas questões específicas. Essa reunião aconteceu em Santo Domingos e, nesse momento, se decidiu que as mulheres negras precisavam cunhar um dia, que fosse um dia específico, em que se chamasse atenção sobre a nossa realidade, sobre as nossas demandas específicas. Assim foi criada o dia 25 de julho como o Dia Latino-Americano e Caribenho das Mulheres Negras. Já o Julho das Pretas, ele foi uma iniciativa das mulheres negras da Bahia. As mulheres negras da Bahia sempre faziam alguma coisa no 25 de julho, mas a partir de um determinado momento, elas deram um nome, um título a essa atividade que era feita não só no 25 de julho, mas se expandiu também para a Semana
do Julho das Pretas e hoje está expandido ainda mais para o mês do Julho das Pretas. E aí, na nossa relação nacional, instituímos que o dia 25 de julho e a semana e o mês de julho deveria ser um mês em que nós celebrássemos aquelas que são as nossas lutas, as nossas vitórias, o nosso protagonismo, as nossas iniciativas e refletíssemos sobre as nossas demandas, aquilo que é preciso fazer nesse país para que as mulheres negras possam não só se conscientizar sobre o seu pertencimento racial, mas, sobretudo, para que elas possam mostrar o que significa ser negra nesse país. E, ao mesmo tempo, demandar das autoridades públicas políticas públicas específicas para que nós possamos viver numa condição de igualdade. Ô, Vera, e nessa luta que a gente sabe que a mulher negra, a mulher de modo geral e principalmente a mulher negra enfrenta uma luta muito árdua, você pode dizer que houve avanços nessa luta? Que avanços a gente pode dizer que aconteceram? Que conquistas as mulheres? Eu classifico como avanço o fato de cada dia mais mulheres negras estarem conscientes do seu pertencimento racial. Eu considero como avanço o fato de nós não acharmos que aquela maneira, aquela forma, aquela discriminação, aquele preconceito, aquele racismo que está na base da sociedade, que está nas instituições, é algo natural ou porque Deus quis. A nossa consciência cada dia vai crescendo, que nós construímos um legado civilizatório que veio do continente africano. Nós trouxemos para esse continente conhecimentos na astrologia, na medicina, na engenharia, na arquitetura, na mineração, na agricultura. É por isso que os negros foram trazidos aqui para esse país. E as mulheres negras tinham a responsabilidade de serem guardiãs e transmissora desse conhecimento, desse legado. Então, essa consciência desse pertencimento racial, não é? Ele é um pertencimento que vai nos levar a combater o racismo, primeiramente, porque ele é a base de todas as desigualdades e assimetrias raciais, e, ao mesmo tempo, ele quer nos fazer crer que nós somos subalternas, sobretudo as mulheres. Se as mulheres brancas elas já sofrem a opressão, né, que os homens, por conta do patriarcado e do machismo, impõem às mulheres negras muito mais. Então, essa consciência, todo esse movimento negro, todo esse movimento de mulheres, o Julho das Pretas, o 25 de julho é uma ocasião de podermos avançarmos nessa compreensão e qualificar cada vez mais a nossa luta. A gente vê que, por conta da própria cultura machista, né, que o nosso país abraça e que a gente luta para mudar, a gente vê que aumentou o número, tem aumentado no dia a dia o número de mulheres que são assassinadas, né? E por conta desse feminicídio, também, segundo as pesquisas, algumas pesquisas, a maioria são mulheres negras, né? Principalmente aqui em Jaboatão, em Pernambuco, e jovens, né? Mulheres jovens, negras, que são assassinadas. Então a gente queria, assim, que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa violência, sobre esse feminicídio, esse aumento de assassinatos, né? O que a gente poderia fazer, ou o que a gente está fazendo, né, para diminuir um pouco tudo isso? E a tua visão em relação a isso? Por que morrem mais mulheres, que são assassinadas, mais mulheres negras? Eu penso que a violência sempre foi uma marca desse país.
Os invasores brancos, quando aqui chegaram, eles chegaram de forma violenta. Eles chegaram com o intuito de escravizar os povos indígenas, que são os originários desse país, e fazer com que essa população pensasse que elas eram inferiores àqueles brancos que estavam chegando da Europa. Então a violência sempre foi uma marca desse país. E no que diz respeito à violência contra as pessoas, nós mulheres negras e também as mulheres indígenas, nós sempre fomos as maiores vítimas da violência. O feminicídio hoje está definido, mas ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Hoje nós podemos, com maior qualidade, com maior estudo, com maior força, afirmar que são as mulheres negras as maiores vítimas. Mas ele sempre existiu. Nós sempre fomos as maiores vítimas, por exemplo, do estupro colonial e também do republicano. Né? Nós sempre fomos as maiores vítimas, né? Esquecendo de tudo que a mulher negra trouxe de positivo, né? De civilizatório para esse país. Então, essa violência ela só tende a aumentar porque já há algum tempo, né, talvez mais de 10 anos, o Yalamucaja, através de uma companheira que trabalhava na saúde, Soni Santos, né, uma querida companheira, Soni Santos, que era epidemióloga, ela já fazia os estudos na vigilância epidemiológica para identificar quem eram essas mulheres assassinadas em Pernambuco. E nós já identificávamos naquela época que mais da metade das mulheres assassinadas, violentadas em nosso estado eram mulheres negras. Isso já não estava divulgado, não é, como um estudo, mas para nós, mulheres negras que estávamos organizadas na Yalamucaja, nós já tínhamos essa informação. Hoje essa informação é oficial. Oficial. Nós somos as maiores vítimas do feminicídio no Brasil. No Brasil. E por que isso acontece? Isso acontece porque, ao lado da violência, tem algo que é fundante, que está na base, que é o racismo. O racismo ele se manifesta no Brasil e no Nordeste de muitas formas. O feminicídio é uma espécie de racismo, da mesma maneira que é racismo a questão ambiental. São as mulheres negras que estão nas condições mais precárias de vida, de trabalho. Aliás, as mulheres negras, o seu trabalho no campo informal, porque até bem pouco tempo os patrões pediam que as pessoas que buscavam emprego mostrassem através de suas fotos quem eram, e as mulheres negras eram todas eliminadas. Vera, e existem políticas públicas específicas para as mulheres negras? Houve algum avanço em relação a isso, a políticas públicas? Se elas existem, elas são eficientes? Aí você está tocando num ponto que é um ponto que nós temos que cobrar do Estado brasileiro. Em 2001, o Estado brasileiro ele foi a Durban, na África do Sul, participar de uma conferência internacional contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e as intolerâncias. E ele assumiu um compromisso internacional de que ele ia fazer tudo para que as mulheres negras e o povo negro brasileiro, que é chamada a diáspora negra do Brasil, né, que nós tivéssemos condições de vida mais humanas.
E aí essa manifestação, ela foi definida como a realização de políticas públicas. Os povos africanos e asiáticos, eles pleiteavam que em lugar de políticas públicas, os negros e negras da diáspora africana, que eles recebessem um pagamento pecuniário, como aconteceu com os judeus, né? Que durante a Segunda Guerra foram dizimados. Eles receberam depois uma indenização bastante razoável para poder reiniciar suas vidas. Os povos africanos e asiáticos assim pleiteavam na Conferência de Durban. Porém, os povos da América, né, e também da Europa pleiteavam que a gente, em lugar de receber, né, um auxílio pecuniário, nós tivéssemos políticas públicas adequadas para a violação de direitos de negros e negras e povos indígenas no Brasil e no mundo todo. Esse foi o compromisso assumido pelo governo brasileiro. Então, depois de 2001, algumas pequenas iniciativas foram tomadas no sentido da construção dessas políticas públicas. Precisávamos saber quantos éramos, onde estávamos, como vivíamos. E aí o censo de 2010, ele já fez isso. Ele já colocou lá entre seus itens de pesquisa a questão racial. Antes ninguém via essas perguntas, né? E hoje nós sabemos que 54% da população brasileira é autodenominada preta e parda. Preta e parda é negro. Porém, o IBGE tem registro de que 150 outras denominações que sabem que não são brancos, que sabem que não são amarelos, porque não são descendentes de asiáticos, que sabem que não são indígenas, mas não querem ser preto e pardo. E isso por quê? Porque cada negro e cada negra sabe a dor que é ser negro nesse país. Sabe o que é discriminação, preconceito, você entrar numa loja e o fiscal vir atrás de você como você fosse um possível ladrão. Sabe o que é travar a porta de um banco? Quando a gente chega e tem que abrir a bolsa para mostrar, ele não pede para o branco que entrou na frente e no que vai entrar atrás, mas para o negro tem que abrir a bolsa para mostrar. Então, para a criança pequenininha que está na escola, que o seu cabelo é chamado de cabelo de bombril, que o cabelo fede, né, que não quer brincar com ela porque ela é preta. Então, tudo isso são formas, atitudes de discriminação e preconceito com fundamento na ideologia racista, que é uma ideologia que pressupõe a supremacia da raça branca sobre a raça não branca, preta e indígena. Aliás, quem criou esse negócio de raça foram os brancos. Ô Vera, mas você falou assim que o Brasil assumiu o compromisso, e esse compromisso foi efetivado? Existiu alguma política pública? Em parte, existiu sim políticas públicas. Eu dei o exemplo do IBGE, sim, né? Eu posso dizer também que no governo Lula nós procuramos saber onde estavam, quantos eram, né? E quem eram a lei também, os povos de matriz africana. E para mim a grande iniciativa foi a aprovação da Lei 10.639, que é uma lei que modificou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e introduziu a obrigatoriedade do ensino no ensino fundamental e médio da história e da cultura africana. Porém, muitas escolas, né, através de sua direção, de seus professores, eles entendem
que a cultura e a história dos povos africanos, e eu estou falando no plural, dos povos, porque foi assim que veio para o Brasil, não veio de um lugar só, veio de vários lugares da África, com várias culturas, com várias formas de manifestação do conhecimento civilizatório, pensam que ensinar história e cultura africana é ensinar o candomblé. Então, em razão disso, eles pegam um aspecto, que é o aspecto religioso, né, o aspecto espiritual de uma cultura, e faz com que isso penalize todo o ensinamento que precisava ser repassado. Eu tenho que dizer também que os professores, na sua formação, eles não tiveram a oportunidade de conhecer, de estudar quem foram esses povos que foram trazidos para o Brasil, como eles estavam organizados no continente africano, qual era seu legado espiritual, cultural, né, e científico. Não está faltando investimento na formação dos professores. Então, houve um grande crime nesse Brasil, que foi o não investimento dos professores na cultura e na história. Então, hoje, muitos professores até querem fazer esse ensino, mas eles têm dificuldade porque eles precisam de uma atualização na sua formação para fazer de maneira adequada esse ensinamento. Até a seletividade do conteúdo também pode ser uma expressão de preconceito também, Com né? certeza. Com certeza. A cultura é racista, né? A cultura racista, a gente tem que trabalhar contra tudo isso. Exatamente. Então, a escola não é o único lugar que deve ter a responsabilidade de ensinar, né, a pluralidade, né, da formação do povo brasileiro. Aliás, esse é um legado trazido pelos povos africanos e também encontrado aqui com os povos indígenas, porque a diversidade é uma riqueza enorme que esse Brasil recebeu e que é usada como diferenciação negativa. Porque, na verdade, hoje, se nós olharmos o continente africano, ele tem 55 países. Algumas pessoas, quando falam de um país ou de uma etnia desse país, ele fala na África, como se fosse tudo igual, né? Aí tem 55 países. Nesses 55 países, existem 250 etnias diferentes. É muito rico, né? É muito rico, com forma de se organizar própria, com maneira de arrumar o cabelo próprio, com desenho dos tecidos especial. Um tecido desenhado na Nigéria não é igual um tecido desenhado em Angola. Mas só quem sabe fazer essa diferenciação é quem teve a oportunidade de receber esse conhecimento. Eu queria destacar, com muito orgulho, que a nossa secretária de Políticas Sociais, né, do Simproja, vem fazendo um trabalho muito bom nas escolas, né, Neide? Porque o sindicato não só é corporativista, a nossa meta também é a transformação social, é o combate ao preconceito, à discriminação. E a gente sempre está parabenizando Neide pelo trabalho muito bom que ela faz nas escolas de oficinas, né? É um trabalho de todo esse movimento negro, das mulheres negras, com o apoio do Simproja. A gente faz tanto as oficinas como rodas de conversas, palestras, debates, já para trabalhar essa questão do racismo e preconceito e toda essa cultura.
E o Simproja também tem agora o coletivo de combate ao racismo. Esse coletivo são representantes de escolas que se encontram, né, para discutir e enfrentar essa cultura, porque a gente precisa enfrentar. A gente não pode simplesmente, quando você vai chegando, tá com turbante ou tá com a saia grande, aí o pessoal começa tum, 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 tum. Ora, é uma louvação pra gente, mas a gente sabe que não é. É o racismo que está lá dentro da pessoa e que a pessoa acha que esse turbante, esse cabelo solto, essa saia está ofendendo a sociedade. Porque a sociedade é lugar só para pessoas brancas. A gente precisa também avaliar isso, estudar e discutir. E é bom que o Simproja faz esse trabalho e a gente sabe que a gente passou e deixou a marca e que vai haver uma continuidade. O coletivo de combate ao racismo vai ter uma grande continuidade depois dessa fala de Vera, né? Vera Baroni, que é um aprendizado. Esse momento dessa entrevista aqui é uma grande aula. É uma aula, assim, eu diria, de mestrado para a gente, né, e para toda a categoria. A gente não podia perder a oportunidade para divulgar o trabalho que o Simproja vem fazendo, e as escolas que quiserem é só fazer contato, né, Neide, que tem o agendamento dessas atividades. E esse sábado, agora, dia 13, a gente fez aqui no Simproja o lançamento do Julho das Pretas. Foi muito emocionante, a gente chorou, a gente sorriu, a gente cantou, a gente se abraçou, falando um pouco da angústia da mulher negra, da angústia da menina negra na escola, principalmente na escola. Foi muito interessante. Então, Vera, agora eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a reforma da Previdência. O que a gente tem visto é que a expectativa da população branca é de 73 anos. Já a população negra, né, os dados oficiais mostram que a expectativa de vida é de 67 anos. Em relação às mulheres, a gente percebe, você agora há pouco falou também, que as mulheres ocupam o trabalho na informalidade, as mulheres são as que menos têm respeitado os direitos trabalhistas, não é? E aí eu queria que você fizesse assim, uma relação entre a escravidão e a escravidão da mulher negra e a reforma da Previdência. Será que a gente pode fazer alguma relação entre esses dois temas? O próprio presidente da República, né, falou sobre isso, né, achando normalíssimo que se tivesse um regime onde uma escravidão modernizada pudesse orientar as relações de trabalho. A reforma trabalhista que se fez no governo Temer, ela teve o objetivo de subtrair os direitos trabalhistas dos trabalhadores. Ela foi uma prévia da reforma previdenciária. Ele não conseguiu trazer o tema para que o parlamento pudesse deliberar. Mas o tema foi cogitado. A reforma trabalhista, ela antecederia a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência, ela diz respeito a quem está empregado com carteira assinada. E nós sabemos que os negros e negras desse país é o maior contingente do mercado informal de trabalho. Então eles já estavam fora, né? Já estavam fora. Antes até de começar, já estavam fora. Porque quem são as tapioqueiras? Quem são aqueles que vendem frutas na rua? É só a gente observar. A gente precisa colocar um óculos para que a gente possa observar onde estão os negros e negras. Vá para o cinema, vá para o teatro, né? Vá para os espaços onde a cultura formal se manifesta, que você vai ver quem está lá. Vá para os espaços onde a cultura de raiz, a cultura de base se manifesta, você vai ver quem vai estar lá. Então, assim é no mercado de trabalho. Estamos no mercado informal. E no mercado informal, nós vamos ter que trabalhar com um rabo atrás da gente, com os fiscais batendo na gente, tomando nossas mercadorias,
impedindo que a gente ocupe espaços na cidade para venda do material que foi comprado. O governo não dá maçã, nem laranja para ninguém vender, não, muito menos tapioca. Tudo é comprado e pelo preço que o mercado oferece. Ô Vera, mas assim, a reforma da Previdência, então, talvez ela dificulte para a juventude negra, então, a gente que tentava entrar no mercado de trabalho vai ficar mais difícil, mais complicado. A cada dia eu lamento que os jovens da idade de jovens que deveriam estar entrando no mercado de trabalho, como meu neto, por exemplo, eles já estão prejudicados. Eles não se aposentarão. Eles não aposentarão, porque o tempo de trabalho e o tempo de pagamento, né, das contribuições previdenciárias ficou tão elastecido que com certeza eles vão ficar velhos, não vão ter dinheiro para comprar remédio. Aliás, como está acontecendo no Chile, né? O ministro da Economia, ele acabou com a Previdência do Chile. O projeto de Previdência do governo Bolsonaro, ele foi copiado do modelo chileno. E hoje os aposentados chilenos estão se suicidando porque não conseguem mais comprar comida e remédio. Porque, infelizmente, quando nós nos aposentamos, nós vamos ficando mais velhos, a máquina já está cansada e precisa ser fortalecida. Aquela juventude que conseguiu entrar na universidade, a juventude negra, que conseguiu entrar na universidade e fazer um curso superior, agora vai ser penalizada pelos cortes das universidades e também pela dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Já era difícil. Já era um pequeno difícil. Avanço vai ser... porque, por exemplo, o dentista que foi assassinado em São Paulo pela polícia porque estava dirigindo um carro importado, o pressuposto era que ele era um ladrão, porque estava dirigindo um carro importado. Na verdade, ele era um profissional que teve acesso ao mercado de trabalho, como poucos, e pôde comprar um carro importado e foi levar sua noiva no aeroporto. E assim é com a maioria do povo negro. Aqueles que conseguem furar, né, o funil e passar e conseguir entrar na universidade, conseguem se capacitar, porque antes se diziam as cotas vai ser muito difícil para os negros, porque eles não vão ter condição de comprar livro, eles não vão acompanhar o nível do ensinamento. E a resposta é muito diferente. São as melhores notas nos cursos, aqueles negros que entram pelas cotas. Então esses jovens, eles estão fora do mercado de trabalho. Porque para cada vaga tem lá 100 fichas esperando. E o empregador, né, a menos que se mude, né, o entendimento desse país, que é o entendimento racista, né? Porque se pensava que nós vivíamos numa democracia racial, né? Um racismo escondido. Gilberto Freire dizia que aqui era uma democracia racial. A gente teve um trabalho imenso para desconstruir essa ideia, mesmo sabendo que a manifestação do racismo no Brasil era diferente dos Estados Unidos e da África do Sul. Nós tivemos um trabalho enorme, mas alguns ainda pensam assim. Então, realmente, os jovens, eles vão ficar numa situação de tanta dificuldade no mercado de trabalho que nós podemos, sim, dizer que nós vamos voltar a trabalhar em alguns lugares pela comida, pelo teto, como era se fosse a volta da escravidão. É uma escravidão que vai ter algumas diferenças, né? Porque nós estamos vivendo um outro momento na história da humanidade, mas vai ser a escravidão sempre, porque nós não teremos liberdade.
Mas assim, um povo escravizado que sabe ler e escrever, né? Porque ao menos isso a gente conseguiu. Ô Vera, diante de tudo isso, né, que a gente viu hoje, a gente sabe que em relação à questão religiosa também existe uma grande perseguição. A gente queria que você falasse um pouco do trabalho dos terreiros, da mulher negra dentro dos terreiros e dessa, eu não sei se a palavra certa seria intolerância, porque eu vejo como crueldade mesmo, mas essa intolerância religiosa. Se você falasse um pouquinho para a gente. A primeira coisa que eu queria afirmar é que nós vivemos, ou deveríamos viver, no Estado laico. O Estado laico significa dizer que todas as religiões, elas podem ser praticadas no Brasil. Não existe ou não deve existir uma religião oficial para o Estado brasileiro. Porém, na prática, a gente sabe que não é assim que funciona. Na prática, nós sabemos que os cristãos, especialmente os católicos, num determinado período atrás, e hoje, os neopentecostais, eles ocuparam espaços de poder e, na última eleição, alarmante, a ponto do presidente da República dizer que vai nomear um ministro para o Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico. E ainda mais fez o sinal. Como é possível que um presidente da República possa tratar, vamos dizer, a espiritualidade de parcela da população como se fosse a polícia, né? Como se fosse exterminador. Porque, na verdade, é usar o gesto mostra que você vai estar como Rambo aí, exterminando a sociedade. Então, os povos de matriz africana e afro-indígena brasileiro, eles sempre foram objetos de discriminação. E ainda, eu afirmo, essa discriminação tem como lastro o racismo religioso, que nós chamamos, de uma forma bonitinha, de intolerância. Porque a intolerância é um atributo da pessoa que você pode usar ou não usar. Você pode decidir que hoje você vai aceitar alguma coisa, por exemplo, meu cabelo, seu cabelo. Tolerar ou não. Hoje ele está bonito, mas amanhã você pode indagar se ele fede, se você lava todo dia. Então, a intolerância, ela é, na verdade, o racismo religioso expresso da forma mais violenta possível. Também, historicamente, a prática das religiões de matriz africana, elas sempre foram proibidas no país. Num determinado tempo da nossa história, ela era considerada algo não legal, né? E o que acontecia? A polícia chegava num terreiro, metia o pé na porta, abria, pegava os tambores, furavam, levavam para a delegacia, prendia o pai de santo, prendia algumas pessoas do culto e impediam que as pessoas continuassem manifestando sua espiritualidade. Isso está acontecendo hoje no Brasil. Isso está acontecendo. E o pior é que houve um acerto entre os neopentecostais e o narcotráfico, que fizeram com que algumas pessoas se manifestem hoje, ora como religioso, ora como narcotraficante. Então, são os narcotraficantes chamados evangélicos, que eu não gosto de usar essa palavra, porque isso não tem nada ligado ao evangelho. O evangelho é outra coisa. O evangelho é a história de amor, não é,
em que uma pessoa veio à Terra para mostrar a todos nós que nós deveríamos ser delicados com os outros, responsáveis com os outros, como expressão do nosso amor. Jesus Cristo não tem nada a ver com essas formas de intolerância e de racismo que é praticada no Brasil. Ô Vera, e em relação à rede de mulheres de terreiro, qual o papel dessas mulheres? Há 12 anos atrás, a Uyala Mukashi, Sociedade das Mulheres Negras do Brasil, olhando para a realidade das mulheres negras de Pernambuco, definiu que das mulheres negras que eram discriminadas, aquelas que estavam em maior situação de desvantagem social, econômica, política, ambiental, epistemológica, né, eram as mulheres de terreiro. Então, porque elas eram consideradas como mulheres que praticavam o mal, como mulheres que só faziam mal, como mulheres que cultuavam o demônio. Então, nós decidimos que nós íamos nos aproximar dessas mulheres para que elas pudessem mostrar a sua verdadeira identidade, não ter mais que se esconder por usar um torso na cabeça, não ter mais que se esconder e usar uma conta de seu orixá, que é uma proteção, da mesma maneira que alguns usam crucifixo ou andam com a Bíblia na mão. Não ter mais se esconder em usar a roupa branca para reverenciar Oxalá na sexta-feira. Então, nós decidimos fundar uma rede da qual participam pessoas do candomblé, das suas diferentes tradições, porque quando a gente fala candomblé, a gente não está falando de algo único, nós estamos falando de diferentes tradições que vieram do continente africano e que aqui são praticadas. Nós estamos falando também da Umbanda, que é uma forma de manifestação da religiosidade que foi criada aqui no Brasil e que também é diversa, né? A Umbanda vai desde a mesa branca até a Umbanda que se relaciona com as entidades, com orixás, ela é muito diversa, e também daquilo que chamamos Jurema Sagrada. A Jurema Sagrada é uma forma de espiritualidade que se fundamenta na religiosidade indígena e que também se misturou um pouco com algumas coisas do catolicismo, algumas coisas da Umbanda, do candomblé, e que cultua os caboclos. Então, essa intolerância religiosa, ela precisa ser enfrentada e combatida. E a Rede das Mulheres de Terreiro tem esse papel de empoderar as mulheres de terreiro, né, de fortalecer a nossa identidade e também de enfrentar o racismo, a discriminação e o preconceito e dialogar com a sociedade para que ela conheça, porque muitas vezes as pessoas se manifestam contrárias porque elas não conhecem, não conhecem. E elas acabam fortalecendo um entendimento que é um entendimento violador de direitos num Estado laico como é o Estado brasileiro. Ô Vera, o tempo da gente está quase terminando e eu queria, você não poderia deixar de falar, queria que você falasse sobre a década internacional de afrodescendentes, né, de 2015 a 2024, e que tem como tema reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Eu queria que você rapidinho falasse sobre a importância dessa década para a população. Pois não. Em 2011, nós realizamos na cidade de Salvador um encontro de negros e negros latino-americanos e caribenhos. E nesse encontro, nós propugnamos como proposta para a ONU que ela estabelecesse, como estabeleceu para outros segmentos sociais e políticos, uma década para tratar da questão racial.
e essa década seria chamada de década dos afrodescendentes. E depois de reuniões, né, lá na ONU, eles definiram que de 2015 a 2024 seriam 10 anos para que nós pudéssemos, aqui na América Latina, no Caribe, nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, nós pudéssemos tratar a questão racial e definiu como eixo. Então foi uma proposição do Brasil. Foi uma proposição do Brasil e da América Latina. Sim. Né? Eu me lembro com muita nitidez o momento em que nós dialogávamos com os representantes da ONU lá em Salvador, pleiteando essa década. Bacana. E a década está aí, né? Foi instituído em 2015, nós estamos em 2019, 4 anos. Então, todos os países do mundo, eles precisam implementar iniciativas que visem tratar a questão racial, primeiro reconhecendo. E aí, eu quero dizer que o Brasil é o segundo país do mundo em população negra. Nós só somos superadas pela população da Nigéria, que é um país africano. Fora a Nigéria, o Brasil é o país que tem maior população negra. Então, tudo que nós fizemos aqui, ela tem uma repercussão internacional. E essa repercussão, ela vai se dar a partir do reconhecimento da contribuição civilizatória, né, do povo africano aqui para o nosso país e da necessidade de mudarmos as nossas posturas, constituindo políticas públicas na área de educação, da saúde. Só para dar um exemplo, em 2009 foi instituído o Programa Nacional de Saúde Integral da População Negra Brasileira. 2009, Pernambuco tem 185 municípios, apenas 5 implementaram essa política. Muito trabalho a ser realizado, né, Aília? Então, nós já fizemos, já fomos aos municípios, já discutimos com as pessoas, já levamos material, tem um comitê técnico de saúde da população negra instituído na Secretaria de Saúde, mas nós não conseguimos avançar. Aqui em Jaboatão mesmo, nas conferências, a gente briga para ter a questão da saúde da população negra, mas nunca é aplicado em governo nenhum. Aí o que a gente vai dizer aqui? Que só tem um caminho. Tá? A Constituição estabelece que tem um ente que ele tem a responsabilidade de manter o Estado de Direito, o cumprimento da legislação brasileira e a indisponibilidade dos direitos sociais e difusos. Essa entidade chama-se Ministério Público. Então a gente quer chamar o Ministério Público a fazer valer aquilo que é nosso direito na saúde. Porque hoje nós temos informação de que tem algumas questões que afetam especificamente a população negra, como tem algumas doenças que afetam especificamente a população branca. Não é que ela só afete a população branca, mas prevalentemente ela afeta a população branca, como tem outras que afetam prevalentemente a população negra. Então está na hora de fazer cumprir aquilo que a legislação determina, ou então nós vamos viver um estado de barbárie cada vez pior. E aí eu acho que todos nós, lá onde estamos, nós cidadãos comuns, né, individuais, nós na família, nós na comunidade, nós nos movimentos sociais, no sindicato, temos que fazer aquilo que o Simpro já está fazendo, né, constituir dentro da sua especificidade, dentro do seu universo, uma comissão que tem a responsabilidade de informar os trabalhadores e chamá-los a constituir uma prática diferente, onde a democracia seja a base, onde o Estado laico seja a base e onde o respeito pela diversidade seja a base. Bem, a gente queria agradecer esse momento, né, essa grande aula
Menina, foi mais do que aula, foi ótimo. E muito importante para a categoria, né? Toda essa fala de Vera Baroni. E gostaríamos, assim, que você desse uma última fala para a gente fechar. Eu, na verdade, só tenho a agradecer, porque essa é uma oportunidade. E que não é uma oportunidade para Vera Baroni, é uma oportunidade para nós, mulheres negras, para nós, povo negro, podermos estar dialogando com essa parcela da população que é tão importante para nós, que são os trabalhadores e trabalhadoras organizados em sindicatos e a sociedade em geral. Porque, com certeza, um material desse, o Simpró já não vai guardar só para os seus. Ele vai ampliar para a sociedade, para que cada vez mais a gente vá se conscientizando e tendo elementos de transformação social. Eu agradeço essa oportunidade. A gente também que agradece. Muito bom estar com você, Vera. Obrigada. Então esse foi o Conversando com a Base de hoje. Em breve traremos outros convidados, outras convidadas, sempre com assuntos, temas do interesse da categoria e da sociedade em geral. A gente espera que vocês continuem nos acompanhando. Até breve. Até breve.